Ok, meus irmãos, então agora que a gente terminou. Ok, irmãos, agora que a gente terminou de analisar o capítulo 9, nós vamos partir para a última grande sessão do livro de Daniel, que é essa visão que perpassa os capítulos 10 até o capítulo 12. Essa parte do livro de Daniel, ela, embora seja uma única parte mais longa do que as demais que nós estudamos até aqui, ela é menos complexa, ou seja, aqui nós novamente temos uma visão do profeta Daniel, uma explicação por parte do anjo, mas não tão com tamanhas complexidades como as demais. Então, o que eu vou fazer aqui com vocês é focar naqueles pontos que requerem mais explicações, tá bom? Para a gente, então, concluir aqui a nossa análise do livro de Daniel. E bem, essa parte aqui, ela faz parte, então, dessas duas profecias explicadas, sendo que a primeira foi como parte de uma oração, no caso do capítulo 9, e a segunda, aqui nós temos uma visão, ok? Dos capítulos 10 a 12. Então, nesses dois textos, Daniel ele recebe profecias, e essas profecias são explicadas por um anjo, ok? No caso do capítulo 9, a profecia ela veio em decorrência da oração de Daniel, e no caso do capítulos 10 a 12, a profecia vem em decorrência de uma visão do profeta Daniel, tá certo? E essa seção aqui do capítulos 10 a 12, ela pode ser subdividida em duas partes, onde a primeira parte que cobre todo o capítulo 10, nós temos aqui a introdução da visão, certo? Então, se você ler o capítulo 10, você vai perceber que ali tem uma seção mais introdutória. Então, nos capítulos 11 e 12, é ali que nós encontramos assim a visão propriamente dita e a explicação da visão por parte do anjo, ok? Então, nessa aula, nós vamos analisar a parte da introdução da visão. E nessa parte, pessoal, a grande lição que nós encontramos é a exibição da soberania de Deus por meio de sua vitória final, apesar dos sofrimentos presentes. Na verdade, essa daqui, ela é a ideia central de toda a sessão, ok? Então, do capítulo 10 até o final do livro de Daniel, capítulo 12, essa é a ideia. E nós vamos estudar, então, como os capítulos 10 a 12 desenvolvem essa ideia. Nessa primeira parte, na parte introdutória, ela é também subdividida em duas partes, onde, na primeira parte, Daniel descreve a visão que ele tem de um ser celestial. E na segunda parte, aqui nós recebemos a revelação. No caso, Daniel, ele recebe a revelação do ser celestial, que será amplamente explicada a partir do capítulo 11, ok? Vamos começar então aqui com essa primeira parte da visão celestial dos versículos 1 até o versículo 9. O texto inicia aqui, mais uma vez, nos dando o período temporal e também a localização de onde Daniel estava na ocasião da sua visão. É dito aqui que, temporalmente, Daniel estava no 3º ano de Ciro. Como eu já expliquei para vocês, isso daqui sempre é importante porque possui uma significância a respeito do processo das transições dos reinos. Então, quando ele fala aqui que ele está no 3º ano de Ciro, ele está nas entrelinhas nos informando
que o reino da Média, os medos, já haviam caído também. Então, quando nós lemos a visão das 70 semanas, ali a Babilônia havia caído. E Daniel estava debaixo do domínio do rei dos medos. Agora nós temos os medos caíram, e então aqui você tem a figura de Ciro. Então, a partir desse momento, a visão de Daniel, ela vai contemplar agora a partir do terceiro rei, do terceiro reino daquela sequência que ele já havia apresentado, que é o reino da Pérsia. Isso que ele, então, deixa bastante claro aqui. Então, foi durante o seu período, agora, durante o período desse terceiro reino, que então foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. E é interessante que, neste ponto, Daniel recebe ainda é nomeado com o seu nome babilônico, certo? Isso daqui pode ser, obviamente nós não temos como garantir, mas é provável que isso daqui é uma indicação de que mesmo que Daniel não estivesse mais sob o domínio babilônico, ele continuava em exílio. Isso porque, pessoal, quando a Babilônia caiu e Ciro deu a ordem para que os judeus pudessem voltar para sua terra, muitos dos judeus permaneceram na Babilônia. Esses que voltaram para sua terra incluem Zorobabel, que será o responsável pela reedificação do templo, mas Daniel não. E isso, portanto, indica que Israel continuava ainda em uma espécie de exílio, mesmo com a liberação de Ciro do domínio da Babilônia. Ok? E é dito então que essa revelação que foi dada para Daniel era uma revelação de um grande conflito, de uma grande batalha. E ele então entendeu a palavra e teve a inteligência da visão, aqui remontando para o próprio livro, e especialmente a primeira parte do livro de Daniel, que fala que Daniel recebeu essa bênção da parte de Deus de entender e receber visões. E então, a partir do versículo 2, aqui nós temos então as palavras do próprio Daniel. Provavelmente esse versículo 1 são palavras de alguém que fez uma espécie de edição final do livro. E então, aqui as palavras do profeta Daniel. Ele diz aqui que ele pranteou durante 3 semanas, que ele estabeleceu jejum, né? Ele não comeu nenhum manjar desejável, nem carne, o que mostra que aquela situação do capítulo 1, de não se contaminar com as iguarias do rei, aquilo era uma situação temporária durante o seu período de treinamento, mas ele então voltou a se alimentar disso. Só que aqui ele estava numa situação de jejum, nem vinho entrou na sua boca e nem ungir com óleo algum. Essa ideia de ungir com óleo é de perfume. Ele abriu mão de qualquer tipo de conforto durante 3 semanas inteiras. Então ele afirma que no dia 24 do primeiro mês, ele estava à borda do rio Tigre, e ele então levantou os olhos e viu um homem vestido de linho. Nós já vimos que essa expressão homem aqui, ela no capítulo 7 e no capítulo 8, ela é utilizada para se referir a um anjo. No entanto, nesse texto aqui, nós temos algumas informações que nos levam a sugerir, não a concluir, mas a sugerir que é provável que aqui nós temos um ser que está além do status angelical, ok? Porque o texto diz aqui que o seu corpo era como o berilo, que é um metal, o seu rosto como um relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo, os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido,
A voz das suas palavras era como o estrondo de muita gente. Nós temos aqui, pessoal, uma descrição que encontra alguns paralelos bem semelhantes, tanto no livro de Ezequiel, no capítulo 1, como também lá no livro de Apocalipse, quando João vai descrever o ser que ele teve na sua visão. Então, isso daqui é típico da literatura apocalíptica, onde a visão envolve um ser, um homem, mas com uma aparência que não é humana, que parece muito mais uma pintura, muito mais uma estátua, que era algo muito comum naquela época. Então aqui nós temos uma representação pictória de um ser divino. Então eu particularmente tendo a achar que aqui Daniel ele está tendo o que é chamado de teofania, ok? Então, um ente divino, e aí pode-se discutir se que normalmente é Jesus pré-encarnado, ok. Nós não precisamos entrar nesse tópico, mas eu penso que aqui esse homem que Daniel está vendo é um homem divino. O texto então diz: só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam com eles não viram. Aqui nós temos uma descrição semelhante à de Paulo, que eles não viram o que Paulo viu, mas eles ouviram, eles perceberam o que estava acontecendo. E eles então fugiram. E Daniel foi o único que contemplou a grande visão. E o resultado, o que para mim demonstra que de fato aqui ele está diante de um ser divino, é a descrição da sua reação. Ele não está aqui reagindo a uma revelação, como acontece no capítulo 7, certo? E em outros textos. Aqui ele está reagindo à visão do homem. O texto diz então que não restou força nele, o seu rosto mudou de cor e desfigurou, não reteve nenhuma força. E quando ele ouviu a voz das suas palavras e ouvindo-a, cair sem sentidos, rosto em terra. Ok, então o que eu entendo aqui, que Daniel está nos descrevendo, é que agora ele está chegando no ápice das suas revelações. Agora ele está tendo uma visão do próprio Deus. E que por conta dessa visão do próprio Deus, ele cai em fraqueza, ele desmaia, ele fica totalmente caído em humilhação, com o seu rosto em terra. Aqui nós temos acontecendo com Daniel a mesma coisa que aconteceu com Ezequiel, a mesma coisa que aconteceu com Isaías, em Isaías capítulo 6, e a mesma coisa que aconteceu com Pedro na pesca maravilhosa de Jesus, quando ele então pede que Jesus se retire, certo? Agora o texto diz que certa mão, note que ele muda agora o referente. Não foi o homem da visão que estendeu a mão, ok? É dito que certa mão o tocou, sacudiu e pôs os seus joelhos e as palmas das suas mãos. E então ele me disse. Então quem foi esse aqui que me disse? Naturalmente não foi o homem da visão, porque ele está se referindo a uma certa mão. Então ele me disse, e aí a sua palavra aqui, note que nós temos aqui a repetição do me disse. Em primeiro lugar, o que é dito para Daniel são palavras de encorajamento, que Daniel era um homem muito amado e que ele deveria então se levantar porque ele era alguém enviado. Provavelmente ele estava sendo enviado pelo homem da visão, por aquele homem divino que Daniel havia visto. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé, mas
tremendo. Então perceba o estado de fraqueza e de sofrimento de Daniel. E então esse mesmo ser disse para Daniel: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração e compreendeu humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Ou seja, a resposta de Deus para Daniel, ela foi resultado da sua oração e da sua humildade. Ok? Isso daqui é muito importante para nossas vidas, para que nós possamos meditar como a piedade de Daniel, ela era uma piedade centrada na prática da oração e da humildade, da humilhação perante Deus. No entanto, o texto prossegue dizendo que quando este anjo estava para ir falar com Daniel, aí uma parte mais misteriosa do texto diz que o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Aqui nós temos mais uma evidência do porquê que aqui nós não estamos falando do mesmo ser da visão no capítulo 1. Certo? Ou, desculpe, no começo do capítulo 10. Porque aqui nós temos um ser que é incapaz de resistir a um outro ser equivalente a ele, ou superior a ele, melhor dizendo. É dito que o príncipe do reino da Pérsia o resistiu. Quem é este príncipe do rei da Pérsia? Bem, pessoal, aqui nós vamos entrar em um tópico que é bastante incomum para muita gente, certo? Que é o tópico da realidade sobrenatural que existe por trás das nações. Isso é um tema que é trabalhado especialmente no Antigo Testamento. Por exemplo, no livro de Deuteronômio, capítulo 32, versículos 8 e 9, é dito que quando o Altíssimo deu as nações como herança, ele então dividiu toda a humanidade e estabeleceu limite para os povos segundo o número dos filhos de Deus. Mas a porção do Senhor foi o seu povo, Jacó foi a posse da sua herança. O que é que o texto de Deuteronômio está dizendo? Que por trás das nações existem seres celestiais, seres angelicais. Esses são os filhos de Deus. E que cada nação, então, cada rei, possui uma espécie de um ser que está por trás dele. E quem está por trás de Israel? Quem está por trás de Israel é Miguel, ok? Então, Miguel é este anjo que está por trás de Israel. E por que o anjo está dizendo aqui que ele não foi capaz de resistir ao rei da Pérsia, e então ele chama Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. O que ele está aqui descrevendo, pessoal, é que esse conflito que existe na terra entre Israel e o rei da Pérsia, ou Israel e as nações, isso é um conflito que também existe nas realidades celestiais, certo? Que aqui é parecido com aquilo que o apóstolo Paulo e como o Novo Testamento descreve. E muitas vezes nós achamos que as batalhas que nós travamos, elas acontecem apenas neste mundo. Mas não. O apóstolo Paulo diz que a nossa verdadeira batalha é contra principados e potestades. Existem príncipes, existem reis, existem seres que estão por trás dos nossos inimigos aqui neste mundo. E que isso então, e que essas lutas que nós travamos aqui, elas também existem nas realidades celestiais. E isso está sendo expresso aqui no livro de Daniel.
O texto então diz que ele obteve uma vitória, nós vamos ver mais para frente que essa é uma vitória parcial, e por isso ele foi e para dar a entender a Daniel o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias. Aqui nós temos mais uma vez a expressão últimos dias. Eu já expliquei para vocês que essa expressão ela é os últimos dias desta era, e esta era que o contexto do livro de Daniel fala é esta era de exílio, ok? Então, esses últimos dias são os últimos dias desta era de exílio que Israel se encontrava primeiro sobre a Babilônia, depois sobre a Pérsia e depois sobre a Grécia. E aí, como nós vimos na aula passada, esse da Grécia continua, de alguma forma continua, se estende até os dias de hoje, ok? Ele então avisa que essa visão se refere a dias distantes. Então aqui nós temos a primeira parte, a parte onde Daniel tem uma visão celestial e agora então ele recebe a revelação celestial. O texto então diz que ao falar ele comigo, dirigiu o olhar para a terra e calei. E eis que como semelhança dos filhos dos homens, isso daqui é um termo para anjos, ok? Me tocou os lábios. Note a semelhança aqui com Isaías capítulo 6. Só que em Isaías capítulo 6, Isaías ele é purificado para anunciar. Aqui, no entanto, é como se Daniel estivesse sendo purificado para que ele tivesse condições de receber aquela revelação. Então, ele diz que por conta dessa visão sobrevieram dores e não me ficou força alguma. Aqui, meus irmãos, provavelmente nós temos uma espécie de ilustração do que Israel estava passando e passaria dali por diante, certo? Diante da Pérsia, diante da Grécia, é assim que Israel ficaria, prostrado, sem força alguma. Então, como pode o servo do meu Senhor falar com o meu Senhor? Não me resta força alguma, nem fôlego ficou em mim. Então me tornou a tocar aquele semelhante a um homem e me fortaleceu. Então aqui nós temos mais uma vez um encorajamento. O povo de Deus, ele é fortalecido pela revelação e não enfraquecido. E disse, homem muito amado, seja contigo, ser forte, ser forte. E ao falar comigo, ao falar ele comigo, fiquei fortalecido. Ok? Então a revelação do Senhor, as suas profecias, elas deveriam fortalecer o seu povo e não enfraquecê-lo. E aí o texto diz, então ele disse, sabes por que eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas. E saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Então note que existe o príncipe da Pérsia e existe o príncipe da Grécia. Uma vez, então, que o príncipe da Pérsia é vencido, quem toma o seu lugar é o príncipe da Grécia. Note que existe um certo caráter determinista aqui, certo? Em que sentido? Ao dizer aqui que o que acontece na Terra ela é um resultado de uma batalha cósmica e celestial, está dizendo que, de certa forma, nós, seres humanos, não temos o último controle sobre a situação. E aquilo que acontece nesse mundo já tem acontecido no mundo celestial. Lembra que Jesus fala, quando vocês perdoarem, alguém já terá sido perdoado. Se vocês desligarem, alguém já terá sido desligado. Então, nós temos, especialmente do mundo ocidental, temos muitas dificuldades
de entender essa relação da realidade física com o mundo sobrenatural. O texto então diz que ele estava, que do seu lado estava Miguel para batalhar com ele, vosso príncipe. Então, Miguel é o anjo de Israel. Então, Deus toma Israel como sua herança e então ele coloca o seu anjo, Miguel, o seu anjo, o seu arcanjo, isso é como Miguel é referido em outros textos, sobre Israel. Mas, no primeiro ano de Dário Medo, me levantei para o fortalecer e o animar. Ou seja, esse mesmo ser aqui foi aquele que, lá no primeiro ano, quando Daniel teve aquela visão no capítulo 8, que esse foi o mesmo ser que o animou. Provavelmente aqui nós temos, pode ser Gabriel, mas nós não temos condições de afirmar, tá bom? Então é isso, pessoal. Na próxima aula, então, a gente parte para o texto seguinte e conclui a nossa análise do livro de Daniel. Fique com Deus e até lá.